Palavra foco hoje, então, nessa quinta-feira de decisão, nessa quinta-feira de revelação, a promessa da aliança. Eu quero ministrar a você agora sobre o resgate de uma promessa, que é justamente a palavra sobre Batseba. Sabe que, infelizmente, como as pessoas têm uma conexão negativa com as coisas, sempre estão pensando em Batseba como alguém do adultério. Batseba adulterou com Davi. As pessoas têm um aspecto negativo. E, obviamente, que a Bíblia é um livro real. A Bíblia conta todas as dificuldades que as pessoas tiveram, todos os erros que eles cometeram, e como o Senhor transformou tudo isso num testemunho. Então, veja só, Davi adulterou, e Batseba adulterou com Davi. Mas o que Deus quer mostrar na realidade, já que Batseba significa filha, Batseba, da promessa, que também está ligado ao número 7, que está ligado ao poço de Beer-seba, que também é justamente a marca do poço das 7, que foram as 7 ovelhas que foram colocadas ali como sacrifício no tempo de Abraão. Qual que é a ligação de todas essas coisas? É a ligação de um resgate. Deus quer resgatar. E os caminhos que Deus tem para resgatar são caminhos proféticos que muitas vezes nós não temos a visão completa do que significa esse caminho assim completo de um resgate. Mas eu quero colocar para você esses 3 pontos de resgate. O primeiro deles, o resgate da promessa da graça. Olha o que eu vou dizer para você aqui. O que era o marido de Batseba? Era Urias, o Eteu. Nós vimos aqui, quando a gente fez a campanha dos 7 povos, que eram os usurpadores, os Eteus, um dos primeiros. E Eteu significa terror. A palavra Urias significa luz. O que é a luz do terror? É justamente a lei. A lei está simbolizada em Urias. E o que aconteceu ali? Um resgate do terror da lei. Urias sai de cena. E quem vai entrar? A promessa do nome de Batseba, a promessa da graça. Qual é o sinal dessa situação? Deus, ele nega o acesso a Urias. Porque quando existe o adultério, Davi tenta manipular e ele chama Urias para ter uma relação com Batseba, para esconder aquela situação. Mas aquele acesso foi negado, porque o acesso da lei está negado para quem tem a promessa da graça. E o que Batseba viveu? Batseba viveu um resgate desse terror. A Bíblia não fala como que era a relação dela com Urias, mas por essa significação dos nomes, nós temos a situação que o Eteu saiu e a promessa prevaleceu. Ou seja, aquilo era uma aliança de usurpação. Então Deus usa esses nomes para colocar um sinal profético. E o primeiro sinal da tua vida hoje é que você vai viver a promessa da graça. Mas e o pecado? Sim, o pecado houve. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. As pessoas estão tanto no foco do pecado e esquecem o foco da solução. Os adultérios, as mortes, as mentiras são pavorosas, mas a religião quer dar uma amplificação a isso e não quer dar uma solução, quer colocar um X nas costas das pessoas, mas a vitória da graça é a vitória que você vai ter na sua vida, a marca do resgate do terror da lei. Em segundo lugar, você vai ter o resgate com Batseba, o resgate da escolha do rei, porque Davi escolheu Batseba. Quando ele escolheu Batseba? Quando ele a viu tomando banho e a chamou. A gente pensa num contexto diferente, Os reis tinham as mulheres que eles queriam. Mas essa mulher estava casada. Davi não podia, entrar no YouTube, já que é banho, entrar no YouTube, pegar outra banheira, alguém disponível. Mas a Bíblia não tem esse contexto, como a malícia das nossas mentes tem. Está contando uma história mais profunda. Batseba foi a escolha de Davi, porque Davi representa o amado e é o resgate de uma promessa que ele iria gerar. Mas assim como o filho de Abraão gerou precipitadamente, Davi também gerou precipitadamente.
figura de uma aliança que não foi concluída no tempo. Só Jesus não perdeu o tempo. Tanto Abraão quanto Davi, figuras de Jesus, né? Eles perderam o tempo. Abraão permitiu gerar em Agar e Davi permitiu gerar o primeiro filho de Batseba. Não era aquele tempo. O testemunho não foi completo. Mas a promessa de gerar continuou. E por isso ele gera novamente Batseba. E quem que ele gera? Ele gera um resgate do fruto escolhido. Porque ele não tinha escolhido Salomão para governar. Ele escolheu Absalão. Absalão morreu. Ele escolheu Adonias, ou permitiu Adonias. E Adonias estava no meio da sua festa, quando acabou a festa. Chega ali Batseba e fala assim: não sou a mim que você deu, Davi, a promessa do meu filho reinar? E quando ela fala com Davi, Davi estava com uma outra mulher já, Abisag, que era a última mulher da vida dele, que deram para ele, porque ele estava vendo que ele era uma mulher novinha para aquecê-lo, e ele não teve relação com Abisag, que tem uma outra situação também de pai, outras histórias aí. Mas o que é o foco agora? Que Batseba tem esses 3 resgates. Resgatada do terror da lei, resgatada pela escolha do rei, resgatada pelo fruto escolhido. Porque sobre a tua vida tem a promessa da graça, tem a promessa de gerar, tem a promessa de governar. Por isso a filha da promessa vai colocar no trono aquele que ia governar no trono de Davi, como a sucessão validada pelo Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça, com sabedoria, com prosperidade e com promessa total. O que significa para a gente hoje? Saiu o primeiro filho, que foi a tentativa da igreja judaica, mas entrou agora a igreja apostólica, esse segundo filho que vai trazer resultados espirituais e poderosos. Por isso, palavra foco, decisão com revelação.